Então, você que está aí começando o podcast agora, não esquece de curtir, compartilhar, manda para alguém que interessa no assunto para ver esse bate-papo bacana que a gente vai ter agora. Gente, hoje eu converso com Fabiano Parreiras. Conheci ele no BNI, tantos parceiros meus do BNI têm vindo aqui. Fabiano é mais um deles que eu adoro conversar com ele, pouco que a gente tem tempo de conversar lá. E ele tem uma experiência muito bacana em marketing. Ele é coach também, né, Fabiano? Sim, sim. Ele é consultor de empresas voltado para a parte administrativa da empresa. E aí eu trouxe ele para contar algumas historinhas para a gente, para nos inspirar. Uma satisfação estar aqui, Arlen. Espero obter êxito aí nessa inspiração das pessoas, né, que estão nos assistindo. Uma satisfação estar com o seu público. E vamos lá, vamos tocar, vamos nos divertir um pouquinho. Você é formado em administração, marketing, É um braço da administração, eu sou graduado em turismo, turismo. sou turismólogo. Nunca imaginei. É uma historinha interessante. Então vamos começar por aí. Por que turismo? Vamos lá. Com 17 anos eu comecei a trabalhar na área comercial. Eu me encantei, na época, por seguros, já trabalhando com serviços, né? Um primo me explicou como é que funcionava o seguro, vale a pena até contar a historinha. Ele me explicou que o seguro nasceu na época das navegações ali na Europa, né, daqueles grandes navegadores, e que num pub na Inglaterra, alguém comentou que quando um dono de um navio perdia o navio afundava, ele perdia a vida dele toda. Tudo que ele tinha era o negócio dele, sustentava a família dele. E aí, num pub, alguém resolveu falar o seguinte: olha, tem vários donos de navios aqui, vamos juntar todo mundo, a gente faz uma poupança. E quando o navio de alguém afundar, a gente pega aquele dinheiro e restitui a pessoa, né? Constrói um navio novo para ela. E aí a gente vai ter essa despesa dessa poupança, mas todo mundo tem uma certa segurança. E assim nasceu o seguro. Eu achei aquilo fantástico e falei, puxa vida, todo mundo precisa disso. E aí ele me aceitou na equipe comercial dele e ali eu comecei a vender. Eu estava com 17 para 18 anos, muito novo ainda, mas já senti muita satisfação nesse trabalho de venda, né, o trabalho comercial, de lidar com pessoas. E quando fui prestar vestibular, algum tempo depois, pensando em lidar com pessoas, eu pensei em hotelaria. Tinha a faculdade de turismo em Formiga, na Unifor, e eu prestei vestibular, passei bem no vestibular, fiz o curso de turismo pensando em trabalhar com hotelaria, mas tive um professor muito bom de marketing. E aí, olha só, aí a gente começa a ligar a venda com marketing, e eu acabei indo mais tarde para empresas de software para a área de marketing. No final, eu já estava em posições de liderança em empresas de software, estava na gerência de marketing da Engeman, que é uma empresa itaunense que tem clientes no Brasil todo. E eu concluí a minha especialização em gestão empresarial e marketing. Aí eu já estava indo mais para a administração. Né? Isso já era 2007. Tem 15 anos, vai fazer 15 anos agora, né? Na verdade, completou 15 anos agora, esse ano mesmo. Quando eu concluí a especialização em gestão e marketing, eu já estava sentindo uma demanda de alguns gestores. Me ajuda aqui com isso, me ajuda com aquilo. Um cara até fora de Minas me convidou para passar uma semana lá com ele, mas eu estava na gerência de marketing da Engeman, não podia ir. E falei, acho que a hora é agora. Então me desliguei da Engeman, tudo na paz, né? A gente tem um ótimo relacionamento, mas fui para esse caminho da consultoria em gestão empresarial. Então, nesses últimos 15 anos, Arlen, eu fiz muitas formações, não fiz mais uma em nível de especialização, mas cheguei até a começar um mestrado na área de psicologia. Fiz formações na FGV em estratégia de empresas, em Balance Scorecard, que tem a ver também com estratégia e planejamento estratégico. E venho me aprofundando, estudei um pouco de finanças também,
porque tem uma integração muito direta com o marketing na hora de formar preço, né? A gente entender margem de contribuição, ponto de equilíbrio para formação de preço. E hoje eu curso psicanálise, estou no último ano do curso de psicanálise, porque a gente acaba não desenvolvendo empresas, a gente desenvolve pessoas. Se elas se desenvolverem, as empresas também mudam, se desenvolvem, prosperam. Então, estou no último ano de psicanálise, cheguei a fazer formação em coaching, líder coaching, análise comportamental e estou cursando psicanálise, adorando, e me ajuda muito como indivíduo e para trabalhar com os meus clientes, para desenvolvê-los também. Que fantástico, cara. Psicanálise, psicologia era um curso que eu tinha vontade de começar de novo, entrar em outra faculdade, mas seria só para ter esse conhecimento, né? Exato. Porque sempre achei um assunto bem bacana, essa parte. É sensacional. Mas nunca tive coragem. É sensacional. O curso de psicanálise, especificamente, para te encorajar, então, eu faço um sábado por mês, o dia todo, de 8 às 18, pelo Instituto Carlos Mussato, aqui, fazendo até um jabá para eles, só pela satisfação que eu tenho com o curso, pela gratidão que eu tenho com os professores e com o Carlos Mussato. Eu faço um sábado por mês, são 3 anos e pouco, 3 anos e meio. Um sábado por mês é um sábado de terapia, né, em que eu reflito muito sobre meu comportamento, sobre as minhas crenças, aprendo muita técnica, muita coisa interessante. E aí, para concluir, a gente vai ter que ter alguns atendimentos sob supervisão, né? Tem vários trabalhos, tem uns 30 trabalhos que a gente tem que elaborar, pesquisar muito, estudar muito. É um curso muito sério, muito interessante. Mas ele não é tão pesado quanto uma pós, por exemplo, que você tem que ir toda semana e tal. É um curso que tem uma carga horária bem distribuída aí ao longo de mais de 3 anos, então acho que pode ser viável. Eu pensei sobre isso. Bem interessante, vou pensar assim. Fez a formação em turismo e aí já se aventurou em outros cursos e está terminando agora a psicanálise. Me fala um pouco do trabalho seu como consultor, como coaching. Coach você ainda faz? Porque quando eu te conheci na primeira parte sua lá do BNI, né, antes da gente entrar no online por causa da pandemia, você focava muito na parte de coaching. É verdade. A gente faz coaching o tempo todo. Todo bom vendedor, aquele vendedor, não estou falando daquele vendedor que empurra um produto no cliente, aquele vendedor que vê o cliente como adversário, manipula, né? Não estou falando disso. Estou falando daquele coach que identifica uma necessidade, atende essa necessidade da melhor forma, potencializando aquilo que a outra pessoa já tem de bom, né? E para que ela fique feliz, estabelecendo assim uma relação de longo prazo, esse cara está fazendo coaching. Nós temos uma colega que é coach e psicóloga, né? Ela tem essa vantagem de ser psicóloga, que é a Érica Moreira. Inclusive ela já esteve aqui com a gente. Eu assisti a entrevista com ela. Ela é isso. O que ela faz? Ela tenta identificar ali aonde essa pessoa está, né? A situação atual, aonde ela deseja estar e tenta ela ajuda essa pessoa a desenvolver alguma competência para chegar lá. O vendedor é isso aí, né? O vendedor ele identifica a situação do cliente, aonde ele está e a situação desejada. E o bom vendedor, se ele tiver a solução para que esse cliente faça essa caminhada, ele vai apresentar essa solução. Se ele não tiver, ele vai indicar onde o cliente pode conseguir. De repente ele abre mão de uma venda, mas ele constrói uma relação de longo prazo. Né? Por isso que eu estou falando que todo bom vendedor é um coach, né? E o consultor vai precisar disso. Então eu estou ali com o cliente, eu sei onde que o cliente quer chegar. Eu tento o tempo todo encontrar soluções para entregar para esse cliente, ferramentas, técnicas, né? Vou dar para ele alguns exemplos, histórias, para que ele faça essa caminhada para a situação desejada, como consultor. E aí, é claro, como eu trabalho com estratégia, eu vou ter ferramentas específicas nesse coaching, nessa consultoria, que é um coaching
por mais que a palavra tenha sido desgastada, é isso mesmo que a gente faz, é um coaching que a gente faz. Eu vou entregar para ele ali ferramentas técnicas específicas da estratégia de empresas, alguns testes, algumas ferramentas de análise, de medição, de planejamento, né, específicas para a estratégia de empresa. O próprio planejamento estratégico, que é um documento composto de várias partes, né? Então essas várias partes muitas vezes são verdadeiras ferramentas. Você tem que fazer conta, você tem que fazer teste para colocar ali alguma informação para compor aquele documento que é o planejamento estratégico. E o que a gente faz ali é um coaching. E aí você entra na empresa, a empresa te procura, né, para você ajudar ela. Você faz todo esse trabalho de ver qual que é a necessidade do cliente. Sim. E aí? Vou falar do processo todo para explicar assim, de uma forma mais ampla e depois a gente pode aprofundar. Arlen, se eu for dividir todo esse processo assim, em etapas, né? Vamos falar da primeira fase, que é a fase de venda de um projeto. A gente encontra uma oportunidade de negócio, uma possibilidade de negócio, e aí a gente vai fazer um diagnóstico com o gestor. Nesse diagnóstico eu vou entender exatamente o que ele quer melhorar, o que impediu ele de melhorar aquela situação até o momento, qual foi a experiência dele já com o que está envolvido nessa situação. Eu vou fazer um diagnóstico para ter certeza que eu tenho a solução para ele. Como eu falei aqui do bom vendedor, eu não vou empurrar para ele, não, contrata o planejamento estratégico, ele vai ser toda a solução, vai espanta até vizinho chato. Não, vamos entender se realmente o que eu tenho aqui vai ser solução para o seu negócio. Então, depois desse diagnóstico, se eu constatar que consigo oferecer uma solução, eu formalizo uma proposta comercial. Certo. Apresento ela para o cliente, para ele estudar ou para quem está envolvido ali na decisão da contratação. Se o cliente entender que aquele é o caminho, né, que aquela consultoria vai ajudá-lo, aí sim ele contrata, ele fecha a contratação. Bom, até aí então foi a primeira etapa. Aí a consultoria em si vai exigir quase a mesma coisa. E tudo ciclo, macrociclo e microciclo. Todos os dias eu faço vendinhas para ele. Por quê? Porque ele vem com desafios, eu faço um diagnóstico como um vendedor, como se eu estivesse vendendo uma ideia ali naquele momento. Eu entendo a situação, o desafio, se eu tiver alguma solução, eu apresento essa solução, se eu acreditar realmente que ela vai ajudá-lo, eu apresento essa solução, defendo a solução, aí a gente implementa, né, e mede o resultado e refaz o ciclo permanentemente, às vezes mais de uma vez por reunião. Às vezes eu tenho que vender mais de uma solução por reunião, mais de uma técnica, mais de uma ferramenta, né? Dependendo dos desafios que são apresentados ali. E isso compõe um ciclo que a consultoria é projeto. O projeto tem que ter início, meio e fim, né? Isso compõe um ciclo que é composto da mesma coisa, em que a gente entende a situação geral da empresa, monta um plano de ação, que é a apresentação da solução, implementa aquele plano de ação, né, e avalia resultado. Aí a gente pode definir um novo ciclo, isso é muito comum, tem clientes que eu atendo há 5 anos. Tem novos ciclos. Qual que é o desafio desse momento agora? Onde que a gente tem que prestar mais atenção? No vendas. Então vamos lá para o vendas. Não, agora é pessoas, motivar a equipe de produção, que seja. Então vamos lá. Então é o tempo todo o coaching em ciclos bem curtinhos, em ciclos médios, ciclos maiores. Né? A consultoria é basicamente isso aí. A consultoria é fantástico. Identificar necessidades e atender essas necessidades ou saber quem pode atender. Às vezes eu trago um parceiro. Às vezes eu tenho que trazer um Arlen da Integrar. Por quê? Eu não tenho conhecimento, eu sou especialista em gestão e marketing. Mas o marketing está tão amplo, assim como na medicina, né? Se me permite que contar um caso particular. Por favor. Meu pai machucou o olho, seriamente, um olho. O olho direito, há alguns anos atrás. E então fomos a um hospital, um bom hospital de olhos em Belo Horizonte, e num determinado momento ele estava com 3 oculistas, 3 oftalmologistas avaliando o olho dele, e eu fiz uma pergunta
para um deles. Falei assim, né, eu não lembro o que eu perguntei, sobre essa lesão do olho. E esse médico falou assim, isso não é com nenhum de nós três. Isso é com o doutor fulano que não está aqui agora. Eu fiquei intrigado. Mas peraí, a gente está falando de um olho, né? É bem pequeno. Tem 3 oftalmologistas que vocês não conseguem solucionar. E ele disse, não, porque eu sou especialista em córnea, o outro é especialista em... não sei, falou outra parte lá, córnea... me fugiu aqui agora. Eu sei que cada um tinha uma especialidade. Eram oculistas, cada um com uma especialidade. E o que eu tinha perguntado era de um quarto profissional. Hoje você tem o ortopedista especialista em ombro e cotovelo. Sim. Na administração e no marketing aconteceu a mesma coisa. A gente está com... o marketing está tão compartimentado, você tem tão micro especialistas, né? E isso é necessário, porque você tem complexidade de técnica, de ferramenta, infinitas possibilidades. Então, às vezes, por exemplo, no marketing digital, eu não trabalho. Aí a gente tem que trazer uma integrar para atender o cliente. E não deixa de ser uma venda. Sim. Ó, eu sei quem pode te ajudar. Eu não posso, mas você precisa de marketing digital para esse caso. Eu não faço, mas eu sei quem faz. Aí a gente apresenta uma solução. É muito bacana, né? Quando eu formei lá, né, em 2009, eu tive uma conversa dessa com um colega meu que estava formando também. E aí eu falei com ele que eu já tinha o interesse em segmentar. Na época eu gostava muito de trabalhar com site. A ideia minha era focar só em website. E ele falou, isso é loucura, a agência não vai dar dinheiro assim. E hoje você vê um monte de agência que só trabalha com coisas segmentadas, porque vai ficando micro, né? Mas é a mesma ideia do pato, né? Que nada anda, voa e não faz nada direito. Exatamente. Olha, a gente está falando de estratégia de empresas. Vamos ligar isso então com comunicação, né? Um pouquinho. Somos colegas de BNI. Eu não sei se você chegou a fazer treinamento com o Daniel lá de Belo Horizonte. Eu acho que até ele foi para o sul de Minas agora. Eu acho que eu cheguei a fazer sim. O PSM, né, que ele faz e tal. E um dia o Daniel falou uma coisa muito curiosa. Ele contou um caso de um sujeito que ligou para ele e queria um advogado tributarista. Daniel, você está aí no BNI, me indica um advogado tributarista. E o Daniel falou, me dá um tempinho que eu te ligo, me dá uns minutos aí. Aí 15 minutos mais ou menos, o Daniel liga para o cara e fala, liga para o fulano. Aí ele, tá bom, anotou o número. Me fala sobre esse fulano, Daniel. E o Daniel falou, não sei te falar dele porque ele entrou há pouco tempo no grupo. Mas pode ligar para ele aí que ele vai te atender. E o sujeito falou, Daniel, você tem 6 anos de BNI, cheio de advogado no seu grupo, você me indica um cara que acabou de entrar que você nem conhece. E falou, poxa, mas quem levanta toda terça-feira às 6h30 da manhã e fala, eu sou advogado tributarista, eu trabalho com tributo, eu dou aula de direito tributário. É esse cara. Então eu tenho que te indicar ele. O que ele quis dizer? Que quando a gente nicha, quando a gente segmenta, né, a gente vai para um segmento específico, trabalha com uma solução específica, não faz como você disse do pato, né, que não nada, não bota, não corre direito, não faz nada direito, você é reconhecido por aquilo. Cruzeiro para a terceira idade. Os caras não vão levar o Jota Quest para tocar, eles vão levar o Roberto Carlos. Então todo mundo que tem cabecinha branca vai entrar naquele navio, né? Vira referência. Fato. Né? Então essa segmentação é interessante. Na verdade, geralmente quem tem mais resultado é quem segmenta mais. Quanto mais o cara segmenta, mais ele é reconhecido como especialista naquilo, como quem tem diferenciais. E ele tem condições de desenvolver realmente mais diferenciais para atender naquele segmento específico. A gente só tem que prestar atenção nos riscos do bloqueio. A gente chama de bloqueio ou nicho, né? Que é o seguinte, se aquele segmento, por exemplo, entrar em crise, você vai sofrer as consequências. Você vai entrar em crise junto com o segmento. Ou, se aquele tipo de serviço ou produto se tornar obsoleto, que de repente vem alguma coisa que substitui, como é o caso das máquinas de escrever, Nossa. aí pronto, você está em crise também. Então, quando você nicha muito, você aproveita demais os resultados dessa segmentação, desse bloqueio, né? Mas também
é a estratégia mais arriscada. É a estratégia que costuma dar mais resultado, mas é a mais arriscada. Assim como tudo na vida. Geralmente tudo aquilo que oferece mais risco, também quando dá certo, oferece mais ganhos, né? Então essa é uma estratégia arriscada. E aí a gente vai ter que medir. Em relação a site, geralmente quem desenvolve site também acaba desenvolvendo algumas habilidades ali no marketing digital em geral. Sim, foi o que aconteceu com a gente. Né? Porque a gente começou com... A ideia era começar com site e naquela época não se tinha muita procura com site. E tava nascendo, já estava nascendo não, já tinha há algum tempo as mídias sociais, só que como ferramenta de divulgação era novidade. Então foi nesse ponto onde eu e Larissa começamos a olhar para isso também como uma oportunidade de negócio. E foi onde a gente abraçou, por favor. Vamos lá, vamos fazer um a um, né? Aqui, isso, a ideia é essa. Pode, porque agora você me deixou curioso. Olha, como que está a perspectiva, no seu ponto de vista, com site? Site e mídias sociais, como é que você avalia? Eu vejo, em conversas minhas com a Larissa, a gente vê os sites como uma ferramenta extremamente importante ainda, porque as mídias sociais, elas são uma ferramenta de terceiros. Sim. O Instagram, por exemplo, ele te limita com o que você pode colocar, ele te limita para quem que você vai entregar. Então, se você tem o seu site e consegue fidelizar o seu público a visitar seu site de tempos em tempos, você tem um lugar onde você vai entregar para 100% do seu público. Sim. Agora, como é que você vai fazer essa fidelização? Aí é a estratégia onde a gente vai fazer postagens chamando o pessoal para ver parte da postagem no Instagram, por exemplo, e o complemento da postagem vai estar dentro do seu site. Você vê o site ainda, porque quando a gente tem o site, as regras são nossas, né? Você determina. E você vê ainda o site funcionando para o futuro aí? Site, eu não vejo site acabando, não. Ótimo. Eu vejo Instagram morrendo antes, Facebook morrendo antes, nascendo outras redes sociais. Sim. E o site vai continuar lá. Sim, Porque mas o trabalho nosso como proprietário do site é incentivar os clientes a visitarem o site como uma mídia legal de ver. Uhum. Aí vai o e-mail marketing, que já é ferramenta antiga, mas que ainda funciona sendo bem feita. Sim. Entendeu? Uma informação, uma divulgação através do WhatsApp, por exemplo. Sim. É legal da gente mandar. Sim. Você não vai ter, por exemplo, a visualização que você vai ter numa mídia social, no YouTube, no Instagram, no TikTok. Você não vai ter. Mas o público que entra lá é o público fiel que Sim. com certeza vai comprar de você em algum momento se já não comprou. É um público com muito potencial. Exato. Perfeito. Então é uma ferramenta que eu considero hoje o site como uma ferramenta complementar a qualquer anúncio que você vai fazer. Perfeito. Um cartão de visita, antigamente, não sei se você lembra, cartão de visita era todo cheio de texto porque não tinha outro lugar para você divulgar. Tinha que explicar o que você faz, né, no cartão. Eu lembro de cartão de visita do meu pai, por exemplo, ele colocava lá, era só de um lado, né, Silveira Despachante, e aí todo o serviço que o despachante tinha. Era comum. Era cheio de informação, era cansativo, não era uma peça bonita, nunca foi. Verdade. Não foi feito para isso. Verdade. Hoje não, hoje cartões são quase que obras de arte, né? Tem cartões que são maravilhosos, você ficou olhando. Verdade. Por quê? Você tem só um tiquinho de informação lá, você tem a logo e o site da pessoa, no muito e-mail. Verdade. Entendeu? Porque você quer mais informações? Acessa meu site. Legal. É bom saber isso, porque alguns clientes, para alguns clientes a gente conversa sobre site e muitos não veem importância. Eu acho que geralmente é uma das primeiras coisas que as pessoas fazem, né? Deixa eu procurar o domínio desse nome. Né? A Fabiano Parreiras, deixa eu procurar aqui. Fabiano Parreiras Consultoria, gestão de estratégia de empresas, deixa eu procurar esse cara na internet. Ele vai Fabiano Parreiras ali. Eu acho que com um site bem montado, primeiro que você localiza mais fácil a marca e depois que você tem a informação, como você falou, né? Que a gente controla. Isso. E tendo um site com SEO bem feito, que é uma metodologia de construir o site que ele vai ficar melhor ranqueado nos mecanismos de pesquisas, não necessariamente só no Google, você consegue aparecer na frente sem precisar pagar Google Ads, nem nada desse tipo. Sim. Então, ele é legal porque tem os complementos, porque não existe mais amarelinha. Alguém aí lembra do que eram as amarelinhas? As páginas amarelas. Exato. Eu não lembro, não é da minha época. Não, porque você é novinho. Mas é isso. Amarelinhas era quando existia catálogo telefone, aí tinha as páginas lá onde a gente divulgava nossas empresas.
Então hoje não existe as páginas, não existe nem catálogo. Não existe mais catálogo. Então o cara, quando ele procura no Google, por exemplo, se o seu site está bem ranqueado, a possibilidade de você ser procurado primeiro é maior. Mas óbvio que tem outras ferramentas além do site bem feito. Você pode aparecer no Google Business. Isso, eu ia comentar que hoje, o catálogo de hoje é o Google Business, né? Você procura ali o nome e já aparece na lateral. Mas veja, se você tem um site, por exemplo, o ranqueamento é melhor. Sim. Até o Google Business te apresenta primeiro, porque tem seu site lá para o cara entrar. Exatamente. O Google consegue, com os robozinhos dele, ele consegue navegar pelo seu site e ver se você tem realmente aquelas informações relevantes dentro do site, além do que você cadastrou no Google Business. Pois é, e o site também tem evoluído muito, ganhado complexidade, ferramentas novas, técnicas novas, né? Sim. E seguindo aquilo que a gente estava falando, como acontece na medicina ou em várias outras especialidades, né? Em que você vai ter que ter o cara ali que aprofunda num tema, né? Exato. Que aprofunda num assunto. Mas é interessante saber isso aí, né? Da sua visão aí do site, que ainda... Tá vendo? Vou mostrar esse vídeo para alguns clientes. Eu sou apaixonado, cara. Igual eu te falei, eu entrei na faculdade por causa de site, que eu tinha um site de cobertura de evento que era meio que concorrente com o do Alan. Ah, é? Eu tinha uma FDZ. Como é que chama? Como é que chamava? Chamava AAFDZ. Era o pior nome para site de cobertura de evento. AAFDZ? Associação dos Amigos do Filho da Zita. Que é isso? Fizemos para sacanear o Filho da Zita, que é o Léo. Sei. Leonardo Alves. Sei. Leonardo Elias Alves, alguma coisa assim, Sim. pra sacanear ele. E aí falamos, não, mas a gente precisa de mais gente entrando pra ver a sacanagem que a gente faz com ele. Aí começamos a fazer foto em festa. Que legal. Ótimo. E nessa Deu época pra eu só divertir, pelo fazia menos. foi divertidíssimo. Excelente. E nessa época eu só fazia as fotos, não trabalhava com nada. Tinha o Elias, que trabalhava na parte de programação do site, e o Carlos na parte de layout. Que interessante. E aí eu vi os dois programarem e trabalharem, eu fiquei interessado no assunto e comecei. E entrei na faculdade por causa deles. Tá de brincadeira. Olha só que legal. Que bom. Foi ótimo. Bom, e deu tudo certo. E tô aí até hoje. E aí, como que a Larissa entrou na... Assim, eu acho que foi uma má influência minha, porque eu estava fazendo comunicação social focado em publicidade, ela escolheu jornalismo. Você desencaminhou ela. Desencaminhei. Eu levei umas 4 pessoas para esse lado. Desse lado da comunicação. Podia ter formado em marketing, engenharia, mas não, formou em publicidade. Ótimo, ótimo. É fundamental, né? Comunicação é fundamental. A psicanálise que eu curso, um dos grandes motivos é eu conseguir me comunicar melhor, entender melhor o outro, saber como é que eu vou também me expressar, né? Convencê-lo ou apresentar alguma ideia, alguma solução. A comunicação é fundamental. E legal você falar do psicanálise para entender melhor o outro. Um negócio que eu e Larissa falamos aqui direto, quando a gente está fazendo nossos bate-papos gravados, é criação de persona. A psicanálise te ajuda a fazer essa criação de persona? É algo que você utiliza como ferramenta? Nossa, vamos... Aprofundei demais da vez. Eu vou falar um pouquinho. Vou falar um pouquinho. Não, ótimo. Eu só vou pedir um pouco de paciência aqui para ir lá no Freud, né? Que foi genial, mas é super interessante, eu acho, a gente entender essa parte, porque o Freud realmente foi um gênio, trabalhou durante muitos anos, pena ele não ser um cara assim de 200 anos de vida, porque eu tenho certeza que ele ia descobrir mais coisas. E o que ele descobriu? A primeira tópica, vamos falar das duas tópicas do Freud. A primeira, a topográfica, ele descobriu que a gente tem o consciente, o pré-consciente e o inconsciente. O que significa? O consciente é isso que eu estou pensando aqui agora, né? Essa ideia, essa comunicação que a gente está fazendo aqui, a consciência que eu tenho, né? Tudo que eu recebo aí pelos meus 5 sentidos, né? Isso é a consciência. O pré-consciente é aquilo que está guardado, que eu não estou usando nesse momento, mas que eu posso ativar, que eu posso chamar para a consciência, né? Como se eu te perguntar o seu endereço nesse momento. Você não estava pensando no seu endereço, mas se eu te perguntar, você traz isso para a sua consciência. E o inconsciente é aquilo que a gente dificilmente consegue acessar. Então, por exemplo, se eu te perguntar quantas vezes você respirou, você inspirou e expirou desde que a gente começou essa entrevista, você não vai saber, porque você fez isso inconscientemente. Então o inconsciente guarda um monte de coisa que a gente vê, que a gente vive, que a gente faz, mas que não está necessariamente na consciência e nem no pré-consciente. Essa é a primeira tópica. Mas na segunda,
Aí ele veio com algo que é sensacional. Ele veio com o modelo estrutural do id, do ego e do superego. A pirâmide de Maslow, muita gente do marketing usa a pirâmide de Maslow, ela tem muito a ver com isso. O que é a pirâmide de Maslow? Necessidades básicas, fisiológicas, segurança, autoestima e autorrealização. Basicamente, a pirâmide de Maslow é isso. E é id, ego, superego. Eu até costumo exemplificar com o próprio corpo, né? O id são aqueles desejos, aquela coisa visceral, o instinto, aquela coisa mais primitiva que a gente tem, que no corpo estaria aqui na região do quadril aqui, né? E curiosamente, nós temos neurônios em 3 partes do corpo, no cérebro, no coração e no intestino. Né? Só? Então, existe uma comunicação. Dizem que o intestino é o nosso segundo cérebro. Sim. Então, existe uma comunicação, né, nessas 3 áreas muito fortes, muito forte. Então, o id, um bebê, já nasce com uma herança, né, com uma carga genética. Aquilo é id. E ele age por impulso. Ele é regido, as ações dele, né, consideram o que está acontecendo aqui. Se ele está com vontade de fazer as necessidades fisiológicas, se ele está com fome, né, ele chora porque ele quer mamar, ele faz as necessidades fisiológicas dele quando ele ele às vezes nem presta atenção nisso. Então, um bebê já tem isso, essas necessidades, né, os desejos e tal. E a gente vai ali para a adolescência, vai desenvolvendo então o ego, essa necessidade de autoestima, de ser aceito no grupo. E aí eu coloco a mão aqui no coração, porque é esse lance do afetivo. E a gente começa a ter alguns valores, como eu tenho, eu faço, né, minha roupa, meu carro, mas ainda são valores não tão elevados. Quando a gente vai para a vida adulta, a gente já tem que ter um superego, é a parte mais da consciência, das regras, moral, aquilo que falam com a gente que é certo e errado, culpa. Então, o superego, o supereu, né, já tem que estar desenvolvido na vida adulta. E quando a gente vai, então, vender produtos, a gente vai ter produtos que atendem essas 3 instâncias. Como que eu vou comunicar isso? Como que o meu público vai reagir a um comunicado? Eu vou usar qual tipo de apelo, né, para comunicar esse produto? É algo mais visceral, algo mais carnal, né? Ou eu vou falar mais da autoestima dele? Em que nível que eu vou falar com esse sujeito? Então, entender isso para comunicar, para vender, é fundamental. Até para compreender o outro. Eu estou lidando com alguém e percebo que ele está deixando o instinto falar mais alto, a autoestima dele está falando mais alto, né? Ele não está ele não está sendo responsável, por exemplo. Ele está sendo mais imediatista, ou ele está sendo mais vaidoso. Como que eu vou conversar com esse cara? Né? Afinal de contas, o que está movendo essa pessoa? O que está provocando um mal-estar, talvez, nessa pessoa? Entender isso e mostrar para ela uma outra possibilidade, um outro caminho, facilita demais a comunicação, facilita demais o meu trabalho como consultor, mesmo em se tratando de estratégia de empresas, que é algo tão técnico, que, né, vai exigir um nível de consciência, às vezes, muito elevado e tal, mas a gente vai lidar com tudo ali. Todos temos as 3 coisas, né? O id, o ego e o superego. Então, tem me ajudado muito nisso. Né? E ajuda, né, como eu te disse, se você for fazer o curso, você vai logo de cara estudar, aprofundar muito nessas 2 tópicas do Freud, que são interessantes. Para quem está aí conosco nos assistindo também, recomendo. E a criação de persona para fins de comunicação da empresa, você trabalha com isso ou isso é algo que se o empresário que está te contratando quiser, ele tem que procurar em outro lugar? Aí eu recomendo a integrar, acredito que ela vai... Eu faço de maneira, assim, não é uma prática frequente minha,
Faço de maneira... Porque hoje eu tenho certeza que existem técnicas Não, avançadas com certeza. para elaborar isso. Então eu faço isso muito superficialmente. Né? Tá. Se a gente for aprofundar, aí eu chamo um especialista. Entendi. Não, eu tô perguntando porque é uma ferramenta que a gente usa, que a gente já até comentou aqui, para fazer estratégia de comunicação, é algo muito poderoso. Eu sei que não é a área que você atende quando você atende os clientes, mas imaginei que talvez se eles precisassem seria algo que você iria sugerir. E com a formação em psicanálise, eu acho que é algo que deve ajudar bastante também. Sim, eu sugiro, sim, e consigo até dar os meus palpites. Entendo. Só não digo assim, contem comigo para isso, porque eu sei que se alguém quiser, se alguém tiver uma necessidade neste momento, eu defini a minha persona, é o que falta para eu engrenar aqui no marketing. Aí eu recomendo a Integrar, porque... não, mas Integrar também não é especialista nisso, não. É. Só para mídia social que a gente consegue bolar os negócios. Exatamente. Se for para mídias sociais, chama Integrar, que eu tenho chama certeza a gente. que isso aí vai ajudar Mas muito. se for para produto, esses trem, eu também não me arrisco, não. Vamos caçar um especialista mais gabaritado. Exatamente. Aí, estávamos falando do seu colega Alan Lima. O Sim. Alan é expert em... Ele tem uma extensão em gestão de produtos e marcas. É publicitário, como você, né? Vocês se formaram na mesma instituição. Exato. E ele é um cara que consegue definir isso super bem. Já tem talento natural, estudou e vem estudando para isso. É também um profissional que eu recomendo. Podemos indicar. Tem que indicar os parceiros. O Alan é muito bacana, cara. Eu melhorei muito como profissional conversando com o Alan na época de faculdade. Porque ele já trabalhava há algum tempo, né? Ele estava numa agência. Tava. E ele me ajudou muito a abrir minha visão em relação a isso. O Alan é um cara técnico, cheio de livro, que ele já leu mesmo, né? Porque às vezes a gente compra um livro e ele fica lá e a gente, vou ler. Compra no impulso, mas ele lê, estuda o tempo todo, é um técnico sensacional. Ele é fantástico mesmo. Ele é outro que, se Deus quiser, eu vou conseguir trazer ele para cá. Faça isso. Tem que ver se ele vai animar, que ele é meio tímido. Não, mas ele vem. Ele veste uma roupa lá, né? E vem para compartilhar com a gente. Eu acho que tem que compartilhar, não pode ficar vai ser bem bacana. Guardando só para ele. Pois tem que disseminar a informação. Exatamente. Vamos conversar um pouco mais agora, que eu gostaria de saber, a divulgação do seu trabalho. Porque esse tipo de trabalho nosso de serviço, ele demanda muita prospecção, né? Sim. E aí, como é que funciona a prospecção no seu caso? É só indicação? Quando você começou? O que você fez para poder chegar nos clientes? Quando eu comecei, tem 15 anos, né? Eu trabalhei com... Desde que eu comecei, eu trabalho com indicação. É a minha principal ferramenta de comunicação do meu trabalho. Agora, as mídias sociais têm ajudado muito. Eu percebo que, por exemplo, quando as pessoas fazem contato comigo, elas falam, estou te acompanhando nas mídias sociais, estou vendo os clientes que você está atendendo, então eu estou vendo que eu preciso de um trabalho seu. Bacana. Isso é muito comum. Acontece muito e vem aumentando isso. Então eu trabalho muito com indicação. Já fiz um trabalho de prospecção ativa, em que eu soube de alguma empresa, ou imaginava, poxa, aquele perfil de empresa eu acho que eu consigo ajudar. Fazia um contato direto com o gestor, já me aconteceu. Hoje, por estar há 15 anos aí no mercado, então é claro que eu atendo mais no receptivo, né? O BNI é também um canal excepcional, né? O BNI tem uma metodologia, eu confesso que no início, quando me falaram do BNI, eu recebi a informação com uma certa reserva. Porque eu pensei, olha, eu não vou indicar um parceiro porque ele está ali no grupo, eu indico um parceiro porque ele ajuda a resolver alguma coisa do cliente. Então, não é por estar ali naquele grupo que eu vou indicar. Mas depois eu fui entender 2 pontos. Primeiro, que a gente não é obrigado a indicar quem está no grupo. Segundo, que o grupo geralmente é formado por parceiros de qualidade. A filosofia, né, do BNI, que é o Giver's Gain, o ganho do doador, é muito interessante. Quem não está afim de doar, quem não tem essa benevolência, geralmente não fica ali, não permanece no grupo. Então, a gente acaba tendo parceiros de qualidade.
né? Ou que estão dispostos a ajudar o cliente. E isso também tem ajudado muito. Então você estava falando do BNI, Tá falando dos parceiros. da divulgação. Então, Warlen, o BNI é um canal bom de comunicação. Eu te confesso que hoje eu tenho uma satisfação imensa em estar lá nas terças-feiras com os colegas, com os membros, pelo relacionamento, né? É isso que a gente está fazendo aqui. 1 a 1, adoro 1 a 1, as reuniões 1 a 1. Te confesso que o fechar negócio, né, fazer negócio, ter novos clientes por referência é algo secundário. Isso. Né? Estar lá é o objetivo principal. Estar lá e conhecer gente nova, conhecer empresas, o que elas fazem, tal, tudo isso aí, para mim hoje é o meu objetivo principal. Então eu uso muito as mídias sociais, acaba que um cliente indica para o outro, né? Tem o BNI, de vez em quando rola uma palestra. Eu não sou palestrante, né? Eu não sou trainer, eu não sou... enfim, eu sou consultor de empresas. Certo. Mas de vez em quando eu faço uma palestra que acaba divulgando também os meus serviços. Instituições filantrópicas, Rotary. A gente tem aqui em Itaúna a Igreja Batista Betel, que tem um núcleo, os empreendedores da Betel. Olha só. Né? Até, eu não sei se ainda é liderado pelo Gustavo Vaz Silva, que é um parceirão, um cliente, uma pessoa, acima de tudo, sensacional. Então, já fiz palestras para eles, para os membros desse núcleo, 2 vezes ou 3 vezes. É sempre uma satisfação estar com eles. Então, são ferramentas, são mecanismos que a gente usa aí, que vão divulgando nosso trabalho, né? Nos mantendo em contato com as pessoas, nos permitindo aprender muita coisa também, conhecer gente nova. Mas é principalmente isso aí. O boca a boca hoje é o principal. As mídias sociais ajudam muito também, elas reforçam. Eu acho que o principal das mídias, até refletindo aqui sobre isso agora, no meu caso, eu acho que elas reforçam, né, algo que às vezes alguém ouviu escutar. Ouvi falar que tem um consultor aí, o nome dele é Fabiano, beleza. Aí o cara assiste um vídeo, vê que eu estou atendendo uma empresa que tem a ver com a dele também e tal, e isso aí vai ajudando a melhorar a credibilidade. E a pessoa acaba fazendo um contato e contratando. Isso é bem bacana. E você faz muito stories nas suas redes sociais? Como é que você divulga? Tenho que fazer mais. Tenho que fazer mais. Não sou disciplinado para essa... Mas dá trabalho. Tem gente que acha que não dá, né? Dá muito trabalho. Então, por isso que eu sempre falo, o cliente ideal para mim, por exemplo, de mídia social, é o cara que entende a importância, mas não tem tempo de atualizar. Então porque dá muito trabalho. Eu sei que toma conta de tudo. Eu achei que você já tinha uma empresa que fazia. O que acontece? Às vezes, para publicar um story, eu vou escolher a musiquinha adequada, eu vou colocar uma legenda, alguma coisa. Dá um trabalho. É 15 minutos. Eu não tenho isso, Dá né? um trabalho. Às vezes eu atendo, vamos pegar aqui na terça-feira, eu tô lá no BNI até 8h30, de repente tem 1 a 1 para fazer, aí eu tenho um cliente de 10 a meio-dia, às 13 horas eu tenho que estar já fora de Itaúna, né, para atender um cliente que vai até o fim da tarde. Ontem eu tinha mais uma reunião à noite online. Que hora, né? Que aí tem que, a gente tem que ter um tempo para a família, a gente tem que fazer outras coisas pessoais. Então, não dá tempo. Um story, às vezes, uma publicaçãozinha de um story demora, às vezes, 15 minutos, dependendo do que você quer publicar. Demora, né? Principalmente se você for ter o trabalho e o cuidado de legendar. Exatamente. Aí, nossa, dá um trabalho. Exatamente. Mas é muito importante. Mesmo que você contrate alguma empresa para fazer, você fazer esses stories quando você chega numa empresa que você vai atender é legal de você fazer. Verdade. Aí talvez valha a pena você não colocar a legenda no vídeo, né? Sim. Você só coloca uma informaçãozinha lá, porque é isso que conecta. É. A gente colocar um Instagram, hoje em dia, a gente fazer um Instagram e colocar só conteúdo editado pela agência, não perde aquela coisa que o pessoal gosta de ver, que é o real. Sim. Perde a conexão. Exato. Então, você conseguir fazer esse vídeo na hora que você chega num cliente, por mais que demande, isso aí eu acho que você não vai conseguir sair fora, não. Verdade. Vamos fazer... Sabe uma coisa que eu tenho aprendido? Tem que fazer na hora. Certo. Tive a ideia, porque depois que sai, esquece, você não faz. Tinha que ter tirado uma foto. Vamos tirar agora. Opa! Pode. Vamos sim. Vamos ver se a gente consegue um ângulo. Olha só. Deixa eu tentar de cá. Já que você está me instigando aqui, vamos lá. 1, 2 e... Vamos ver se deu certo. Ao vivo, hein?
me ajuda a julgar, tá bom? Para publicar? Eu acho que eu prefiro fazer a de cá. Então vai lá, aí. Preciso de um cara que É porque entende, a luz ó. está estourada. Ai, Nossa, poxa. aqui, ó, tá vendo? Preciso, Aí, ó, estourou. eu preciso do cara que entende, ó. Vou voltar aqui. Se fosse eu, ia publicar assim. E... baixa o microfone aí, Fabiano. Opa, Aí, ó. E mais uma. Aí. Show de bola. show, vou publicar. Aí, ó. Então, gente, já Assim que a fica gente a terminar. dica aí, ó. Quando você for fazer uma foto, tenta fazer com a luz nas suas costas. Pra a luz não ficar estourada igual apareceu na imagem aqui. Tá bom? Legal, obrigado. Não por isso. Agora já tem a foto, porque o problema é não ter a foto, aí já vai Tem embora. que ter. E pra você que tá ouvindo, não tem acesso à imagem, dá uma olhadinha no vídeo. Vou deixar o link do Fabiano pra você ver como é que ficou a foto. A foto boa, a ruim nós não vai postar não, Isso né, aí, Fabiano? não, ruim não. Obrigado pela assessoria gratuita. Não, já. que é Amostra isso? grátis. Tá à disposição, cara. Obrigado. Sempre que tiver dúvida. Ou é muito legal esse trabalho. Eu gosto muito de marketing, apesar de não ser o foco do meu trabalho, é algo que eu acho sempre interessante de estar aprendendo, até para minha empresa mesmo. Porque a parte de gerencial de empresa eu acho muito trabalhosa. Eu gosto de sentar, fazer o site bonitinho, desenhar a coisa bonitinha. Gerenciar a empresa é muito sofrido para mim. Pois é, a gente... Cada macaco no seu galho, né? Eu presto consultoria não é à toa. Eu também gosto de um dia mais dinâmico. Eu estou aqui agora, de tarde eu estou noutra empresa. E tem gente que gosta de previsibilidade. Sentar na mesa ali no início do dia e saber como é que o dia vai terminar. Geralmente as pessoas são mais administradoras, gostam de rotina. Elas vão lidar bem com tarefas, às vezes repetitivas, né? E que precisam de detalhismo, né? Eu confesso que eu sou mais... Até na escrita, a gente avalia um pouco disso aí também. É uma escrita mais rápida, sou um cara... eu gosto desse movimento de entrar no carro, entra aqui, sai ali... dá uma ideia, houve um caso, enfim, esse dinamismo, e ter um dia mais dinâmico para mim é melhor, mais agradável. Quando eu fico com tarefas muito repetitivas, assim, depois de pouco tempo eu já estou incomodado. Né? E acredito que... E aí tem gente que gosta desse dinamismo, mas não necessariamente na rua ou com pessoas diferentes o tempo todo, mas, por exemplo, criando. Aí elas vão pegar ali o desafio da criação, né? Elas não gostam de rotina, elas não gostam do Excel, elas vão usar mais um Corel. É um sofrimento. Mas não gostam de rotina, gostam de ficar mais nos bastidores com criação. Então, cada macaco no seu galho, né? Tem que respeitar, entender isso e lembrar que todos são necessários. Nossa, esse tipo de conhecimento eu acho que faz muita falta. Então eu gosto de estudar um pouco, mas ainda assim vou precisar de aprender mais. Você pode ter certeza que em 2023 você vai estar aqui me ajudando. Tamo junto. Porque eu tô passando trabalho. Tamo junto. A Érica tá fazendo a consultoria com a gente aqui agora para ajudar a gente como pessoas mesmo. Maravilha. Ajudar a desenvolver as nossas... Suas competências? Isso, desenvolvimento de competência. Ela é perfeita. Ela está ajudando a gente demais aqui. Isso aí. Mas a parte administrativa da empresa ainda está sofrendo bastante por causa disso. Porque eu e Larissa, a gente gosta de criar. A Larissa garra em mídia social, na parte de criação e revisão de peça, é o que ela gosta de fazer, o que ela ama fazer. Você vê que ela senta e vai o dia inteiro. Excelente. E eu gosto de sentar, eu gosto de atender cliente, gosto de conversar com cliente, mas a parte administrativa da empresa, para mim, é muito sofrida. Natural, normal. É muito sofrida. Aí eu vejo que esse conhecimento, por mais que eu tento fazer estudo sozinho, eu não consigo desenvolver essa parte por causa de achar moroso. É isso aí. Então eu vejo essa dificuldade e esse trabalho que você faz eu acho fantástico, porque você consegue ajudar os empresários a perceber o problema e abordar eles de uma maneira para funcionar. Isso aí. Olha, uma coisa bacana que a gente usa na consultoria, para esse caso, é o organograma, é o desenho do organismo, né? Então, a gente vê que as empresas de todos os portes, tá? É interessante que elas tenham o seguinte, existe um fluxo operacional, existe um fluxo, né? Um método de trabalho para integrar, operar. Para atender esse fluxo, quais cargos devem existir?
Então esse é um trabalho que eu faço praticamente em todo cliente. Ele é necessário até para o cliente conseguir se organizar. Então como é que a gente faz? Geralmente toda empresa tem um líder máximo. Né? Tem um cara que uma decisão mais de nível estratégico, ele que vai tomar. É alguém que cumpre até um papel político também, que representa a organização, que é a cara daquela empresa ali. Então toda empresa geralmente tem um líder máximo. É aquele quadrinho que no organograma, no desenho, ele vai ficar lá no topo. Aí debaixo dele, exatamente como numa árvore genealógica, a gente vai ter os outros caras. Geralmente você tem um gerente administrativo financeiro, um gerente comercial, um gerente de processo ou desenvolvimento, um gerente de RH, dependendo do porte da empresa, é importante que haja, né? Em empresas menores, o próprio líder, o próprio diretor e os gerentes vão cumprir o papel do RH ali, o administrativo financeiro vai fazer o DP, por ser administrativo também, né? Então a gente desenha um organograma e coloca cada macaco no seu galho. Mas peraí, você já falou 4 cargos aí, Larissa e eu somos 2. Como é que a gente faz? Não tem problema. Dá para uma pessoa ocupar 2 cargos, principalmente nas empresas menores, de menor porte. Eu sei que você tem mais colaboradores aqui, né? Mas eles estão ali na produção. Então, em nível de gerência ou diretoria, como é que você distribui isso? Dá para você, por exemplo, ocupar uma gerência comercial e de desenvolvimento, por exemplo, se for o caso, né? Ou você ser o diretor, o líder máximo e o gerente comercial, dá também, dá para fazer isso. Entendo. O que não pode é você ter você e Larissa gerenciando as mesmas pessoas. Tem um ditado até, não é muito bonito, mas é um ditado bem conhecido: cachorro de 2 donos morre de fome ou fica sem vergonha. Né, aquela situação. Você tinha que prover um recurso para o funcionário tal. Você não proveu? Não. Eu pensei que você tinha feito isso. Eu também achei que você tinha feito, então ninguém fez. Entendo. Ou o cara quer sair mais cedo. Vou pedir para o Arlen, não, ele é bravo. Vou pedir para a Larissa. Aí ele pede para a Larissa e vai. Aí você chega, cadê o cara? Eu preciso dele. A Larissa, deixei ele embora mais cedo. Né? Então aí vira uma bagunça. Então a gente organiza isso dessa forma. Esse é um ponto já que aí de repente te ajuda a descobrir, poxa, eu tenho que contratar alguém. Não tem ninguém para ficar nessa caixinha aqui do administrativo financeiro. Eu tenho que contratar alguém. Aí a gente vai fazer um trabalho. Pode ser home office, pode ser alguém part-time, não precisa ser full-time. Né? Aí vamos te ajudar a organizar. Ou então, não dá para contratar, eu preciso de um perfil que é difícil de achar, vamos desenvolver essa competência aqui dentro, com alguém. E aí a gente desenvolve também. Então, isso aí é uma das ferramentas de gestão que já resolve um bocado de problema. Geralmente, quando a gente chega, o organograma já resolve um bocado de problema. Vamos resolver isso aí, fica tranquilo. Não, você pode ter certeza. Ano que vem, você tá junto aqui com a gente. Vamos fazer uma dobradinha com a Érica aí, que ela também é fundamental nisso. Tá acabando, ela tá colocando eu e Larissa para trabalhar, tá pondo as metinhas. Excelente. Dever de casa. Excelente. Aí estamos cumprindo. Isso aí. Isso aí. Tem que aprender, melhorar, né? Sempre. O tempo todo. E tem ajudado muita gente. Tem ajudado muito. Então eu tô vendo essa importância da gente focar mais na parte administrativa da empresa, porque graças a Deus a gente tem estudado muito. A parte de produção, estamos mandando muito bem. O pessoal tem ficado satisfeito com o nosso trabalho, as metodologias que a gente está usando. Agora a gente está tentando resolver a parte administrativa. Somos uma empresa com 7 anos de idade já, mas a parte administrativa tá engatinhando ainda. Arlen, as maiores empresas têm consultores, assessores, trainers, o tempo todo. Né? O agente externo ele vem com um novo olhar, ele geralmente é mais imparcial, ele não está envolvido emocionalmente naquelas questões, ele não está ligado já com vínculos ali no grupo que às vezes impedem de tomar alguma decisão ou dificultam alguma decisão, né? Então é alguém que vem isento, com um aprendizado de várias outras empresas e que consegue contribuir, né? Dizem que santo de casa não faz milagre, às vezes não faz mesmo, né? Eu também tenho a minha
trainer ou consultora, vamos dizer assim, né? Elisângela. Ela é até do Instituto Carlos Mussato, que eu mencionei, onde eu estudo psicanálise. Meu trabalho com ela é quinzenal. Então, quinzenalmente a gente se reúne, aí ela vai ouvir o que eu tenho para falar e vai me ajudar a encontrar alguns caminhos, né? Alguns pontos de melhoria. Que legal. É um trabalho de análise, né? Ela é minha coach, vamos dizer assim, que me ajuda a refletir sobre as minhas questões e com o ponto de vista dela técnico, né? Às vezes ela me mostra uma coisa óbvia, mas que eu sozinho não estava vendo, né? Ela está fria, ela não está envolvida emocionalmente, ela consegue separar as coisas, me provocar, me perguntar, me ajudar a pensar e decidir algumas questões. Então, o fato de você estar com a Érica é um sinal de que vocês atingiram um determinado estágio, né? Aí precisava ir mais um degrau. Então, olha só, aí você já teve que achar um agente externo que consiga ter essa visão, né? E te provocar, te ajudar a encontrar saídas e planejar essas melhorias. Isso é sensacional. E a tendência é, daqui para frente, você estar sempre com esse tipo de apoio, com a Érica. De repente, é comum também, por exemplo, acontece comigo, eu estou ali numa empresa, já me aconteceu, comentei que eu tenho cliente já de 5 anos. Fiquei ali uns 2 anos, aí fizemos uma pausa de uns 6 meses para a entrada do Alan Lima. Ele precisava resolver algumas questões na parte da comunicação, então ele atendeu esse cliente, depois eu voltei, né? Mas ele está sempre com alguém ali. Outro dia eu estava ajudando ele a avaliar um outro consultor para a área de produção. Então ele está sempre com uma ajuda externa para provocá-lo, para trazer coisa nova. E isso é super saudável, oxigena, né? A consultoria é muito isso aí, são projetos mesmo, né? Porque tem início, meio e fim, são projetos que senão vira assessoria, é a diferença entre consultoria e assessoria, né? E o consultor ele está ali naquele projeto para aquele fim, para aquele objetivo, pode ser que mude no caminho, né? Alguma coisa, então a gente pode rever o ciclo, rever o projeto, mas geralmente quando dá tudo certo a gente identifica uma necessidade, vai lá, resolve aquilo, aí pode estudar a possibilidade de um novo ciclo. A gente tem que ter isso em mente, que contratar um consultor não é vergonha. A gente não é obrigado a saber tudo, a gente não é obrigado a ter tudo na nossa mente desde o início. Tá todo mundo aprendendo. Exatamente, é isso. Quando a gente falou de nicho, é interessante que a gente se aprofunde, é interessante ter um conhecimento geral, é interessante desenvolver competências, não dói, né? Em tese, nunca é demais a gente conhecer e desenvolver diferentes habilidades, né? Mas querer fazer de tudo, entender de tudo, ter tudo ali sob seu domínio, né? Muitas vezes não é saudável. Tem que compartilhar. Isso é o bacana da gestão, da administração, que ninguém faz um império, ninguém consegue realmente contribuir com um grande número de pessoas sozinho. Fato. Nós precisamos dos outros. Eu estou lá na minha consultoria, né, eu atuo como Fabiano Parreiras, mas com um monte de parceiro. Né? E eu reconheço que lá no cliente quem vai produzir aquilo não sou eu. Eu estou ali como alguém para contribuir. Né? Então a gente não faz nada sozinho. E eu tenho lá a Ingrid que faz o nosso financeiro, o Alan que fez o meu logo, é meu sócio, né? Fez o meu logo. Então somos uns pelos outros, e isso é bacana, a gente reconhecer que precisamos dar as mãos para construir mais, né? Isso é sensacional. Fabiano, para a gente acabar, que a gente já conversou bastante, eu tenho que deixar você ir embora também, que você tem mais coisa para fazer. Tá ótimo. Deixa para a gente uma dica para quem está começando a empresa agora, que você acha muito importante. Nossa, vamos lá. Vou falar de algumas coisas. Interessante sua pergunta. Eu vou falar de alguma coisa que pode não parecer fácil, mas que pode evitar grandes dores de cabeça. Certo. Primeiro, analisar o mercado. Quando eu falo do mercado, é do seu cliente em potencial. Sempre haverá o risco, mesmo que você analise, que você pesquise, que você converse, mas muitas pessoas tomam a decisão de abrir um negócio no impulso, sem fazer uma análise, um estudo mínimo. Então é entender como que o seu mercado é atendido hoje, como que ele se comporta para comprar ou contratar um serviço, qual que é o poder de compra
desse mercado, né? Entender o perfil do mercado, os hábitos de compra, a concorrência, né? Quais são os produtos substitutos, inclusive, se o meu cliente não me contratar, o que ele pode usar como produto ou serviço substituto, que alternativas ele tem, porque de repente eu vou poder oferecer um produto ou um serviço num determinado preço, que o meu cliente vai dizer, é lindo, maravilhoso, só que eu não consigo pagar, eu vou comprar outra coisa. Entendo. Né? Então, analisar o mercado, analisar a concorrência e dimensionar o seu financeiro. Aí vem a dona Camila Moreira, Camila das Finanças, né? Fazer um planejamento, dimensionar o seu capital de giro. Muita empresa no Brasil quebra porque não consegue dimensionar o capital de giro. Não consegue, não, nem tenta. Começa um negócio, não imagina assim... até comentando aqui, o que é o ciclo financeiro? É aquela diferença entre o que você desembolsa e o que você recebe. Às vezes eu vou comprar uma matéria-prima, processar, produzir algo, colocar à venda, aí eu vendo aquilo e vou parcelar aquilo para o meu cliente. Mas o meu fornecedor exigiu o pagamento à vista. Sim. Enquanto eu estou fazendo toda essa operação ao longo de 1, 2, 3 meses ou mais, com que dinheiro que eu estou sobrevivendo? Então as empresas precisam dimensionar isso. Isso a gente chama de capital de giro. É a necessidade de capital de giro. Qual que é a minha necessidade de capital de giro? Né? Então a Camila vai entrar nisso aí. Isso também é uma parte... Olha só como a gente falou que a administração está mais complexa e precisa de especialistas em cada área. Então, analisar o mercado, analisar a concorrência e fazer um planejamento financeiro bacana para correr risco, sim. Mas o que é correr risco de uma forma saudável? Correr risco de um jeito certo se der errado, eu não vou morrer. Isso. Né? Se der errado, eu não estou colocando tudo a perder. Eu estou arriscando aquilo que, se der errado, paciência, perdi, foi um prejuízo, mas eu sobrevivo e toco adiante. Entendo. Essa acho que é a dica. Preparar, planejar. Vamos fazer planejamento, vamos fazer um plano de negócio. Acho que essa é a melhor dica que eu posso dar. Então é isso. Muito obrigado, Fabiano, pelo seu tempo. Eu que agradeço. Pelo seu conhecimento. Foi uma conversa muito divertida. Eu que agradeço. Gente, obrigado por ter acompanhado. Obrigado pela oportunidade, Marlin. Muito sucesso, muita prosperidade aí nesse 2023 que se inicia. Tudo de bom. Obrigado para quem esteve conosco aqui até agora. Obrigado pela paciência e pela oportunidade de poder contribuir. Foi ótimo. Sempre que precisar, estamos juntos. Não voltarei. Você voltará mais vezes, se Deus quiser. Amém. Valeu. Tchau, gente. Até mais. Tchau.